Bom dia a todos, a todas. Apesar da distância física, é muito bom estarmos conectados com as nossas mentes e corações, sentindo a energia dessa reunião que congrega tantos irmãos e irmãs queridos. Diante desse momento que estamos a atravessar, situações como esta são extremamente agradáveis e extremamente energizantes. Então, eu agradeço essa oportunidade a todos vocês. Nós estamos no mês de abril e neste mês comemora-se mais um aniversário do Espiritismo, materializado pelo lançamento do Livro dos Espíritos por Allan Kardec, no dia 18 de abril de 1857. Então, são 164 anos que a doutrina espírita está à disposição daqueles que se interessam em estudar, em compreender de uma forma mais objetiva, concreta, real, as verdades que permeiam o universo, ou seja, a casa do Pai. Então, esse mês de abril é um mês em que sempre nos lembramos, devemos nos lembrar sempre, mas é o mês em que se comemora essa data maravilhosa. E então nós optamos por, neste mês, levar uma palestra que diga respeito aos ensinamentos de Allan Kardec, e um tema que vem sempre, sempre, sempre ao encontro de nossas necessidades prementes, que é a busca da harmonia. De maneira geral, a busca da harmonia, a busca do equilíbrio. Este é o nosso desafio, deve ser o nosso desafio principal. E quando se fala em grupos espíritas, obviamente não poderia ser diferente. Muito pelo contrário, sempre que nós abordamos qualquer grupo de trabalho espiritual, independentemente da religião, espera-se, né, e é uma coisa quase que óbvia, que se não houver uma harmonia, o objetivo precípuo dificilmente é alcançado. E Kardec já nos trouxe essa lição, ou essa chamada de atenção, desde o princípio da doutrina espírita. Esta palestra que eu apresento hoje, ela foi extraída, nós pensamos, de um livro cujo título é Viagem Espírita em 1862. Essa viagem, ela foi a terceira viagem dele pela França a reunir-se com grupos espíritas já então formados para orientá-los, para tirar-lhes as dúvidas, para chamar-lhes a atenção em alguns pontos essenciais, porque imaginemos naquele tempo, 1862, tinham passado apenas 5 anos do lançamento do Livro dos Espíritos, ou seja, a doutrina espírita tinha apenas 5 anos. Numa ocasião totalmente diferente da nossa, com relação aos sistemas de comunicação. As dificuldades eram enormes em todos os sentidos. Os deslocamentos naquela época não são como hoje. Aviões, estradas maravilhosas, automóveis modernos, trens e todos os sistemas de transporte que nós temos hoje. Kardec, em 1862, ele fez essa viagem por solicitação
de espíritas de sua cidade natal, Lyon, que mandaram-lhe uma requisição assinada por 500 espíritas, pedindo que ele fosse porque eles precisavam de orientações, conforme eu já disse. E assim Kardec o fez. Organizou uma viagem, demorou entre 6 e 7 semanas esse período de deslocamento. Ele viajou 1.158 quilômetros. Imaginemos, naquela época, viajar 1.158 quilômetros com as condições de transporte que existiam. No outono, entre o outono e o inverno, ou seja, enfrentando frio, neve, chuva, ele visitou 20 cidades e realizou 50 reuniões com grupos espíritas. E em todas essas reuniões, a essência, a ênfase maior que ele deu, dentre outras coisas, obviamente, que ele colocou, foi exatamente o título dessa palestra: a harmonização, a importância da harmonização dos grupos espíritas. 159 anos se passaram desde essa viagem dele. E se ele estivesse aqui hoje, conosco, encarnado como nós, fazendo-nos uma palestra, certamente o tema seria o mesmo, e as palavras seriam as mesmas, a mensagem seria a mesma. Não tenhamos dúvidas quanto a isso. E se ele, daqui a 50 anos, estivesse encarnado como nós, ele diria a mesma coisa, e assim por diante. Enquanto nós estivermos nessa fase de provas e expiações, nós precisaremos ouvir repetidamente esta palavra. E também a ênfase na necessidade de priorizarmos essa questão como essencial, primordial, para que cada um de nós e cada grupo ao qual pertençamos possa crescer em todos os sentidos e, conforme eu já disse, cumprir a sua missão sob a ótica espiritual. Nós observaremos ao longo da palestra que, preste atenção, quantas vezes a palavra caridade será mencionada. Então, eu inicio a apresentação desses trechos extraídos, então, desse discurso, dessa palestra que ele fez, melhor dizendo, lá em 1862, e vejamos que já começa aí a aparição da palavra caridade. Então, disse ele: sem a caridade não há instituição humana estável. Aplicai-vos, pois, a desenvolver sentimentos que, em se afirmando, destruirão o egoísmo que vos destrói. Eu sempre costumo dizer que toda transformação espiritual, ela só ocorre pela aplicação de um método, que é a educação. E a educação é a palavra-chave, uma das palavras-chave do Espiritismo. Kardec é um grande educador, preparado não só em uma encarnação, mas em várias. Ele tem como referência, Kardec, na sua formação, educadores como Comênios, como Pestalozzi, Jean-Jacques Rousseau. E se nós estudarmos cada um destes três e outros, nós veremos que são espíritos que viveram num corpo carnal como o nosso, desde o século XVII, Comênios, século XVI, XVII, século XVIII, XIX. E hoje, eles, pensando o que pensavam lá, há séculos atrás,
estariam muitíssimo adiante da nossa realidade espiritual. Então, nós precisamos focar, gradativamente abandonarmos as fantasias que trazemos há séculos também, os erros interpretativos daquilo que nos foi ensinado ao longo do tempo, para nos focarmos nessa necessidade da autotransformação, da elevação sobre a ótica moral. E não existe milagre que nos transformará sem que queiramos, sem que tenhamos vontade, porque nós temos o livre-arbítrio em nossas mãos, mas também sem que tenhamos à disposição um processo educacional integral, holístico, que pressuponha as questões morais como foco, logicamente orbitadas pelas questões intelectuais. Isso é evolução. Tem uma outra palestra que eu tenho feito também, que o título é Castigo ou Educação? Qual o melhor caminho para a evolução? Então, nós precisamos tirar da nossa mente que, por algum motivo, os nossos superiores espirituais nos castiguem porque, eventualmente, não tenhamos cumprido uma fase da nossa evolução. Não é assim que o processo funciona, conforme o Espiritismo nos ensina. Se nós temos o livre-arbítrio, ponto final. Livre-arbítrio é livre-arbítrio. Então, se um irmão pode, em 10 anos, atingir um certo grau de evolução, esse mesmo grau eu posso demorar 1000. Por quê? Eu uso o livre-arbítrio de uma forma, obviamente, inadequada e não apresento aquela vontade, aquela dedicação à dificílima transformação moral. Porque não é da noite para o dia que isso acontece. Nós podemos ter consciência que perdoar é essencial. Nós temos consciência que guardar mágoas é horrível. Nós temos consciência que o egoísmo, conforme aqui está, é péssimo, mas nós temos consciência também que não é fácil substituir o egoísmo pelo altruísmo. Substituir as mágoas através do exercício profundo do perdão. Substituir a vaidade pela humildade. Se fosse fácil, não existiria esse mecanismo ao qual nós estamos submetidos, todos nós espíritos. Esse mecanismo evolutivo, que nessa fase pressupõe estarmos numa fase, um momento desencarnados, livres, e outro momento reclusos nesse corpo físico, ou seja, reencarnados. Tudo isso faz parte de um projeto pedagógico espiritual. Nós precisamos ter essa visão. Nós precisamos ter essa visão para abandonar, conforme eu disse, as fantasias que nos foram impostas através de um processo dogmático, impositivo, ao longo de várias encarnações nossas para trás. E isso tudo está, digamos assim, registrado no inconsciente. Por isso que nós temos essa dificuldade de nos libertarmos todo desse processo dogmático, que, por outro lado, em fases anteriores do nosso processo evolutivo, foi necessário. Porque as feras tinham que ser acalmadas. E para as feras serem acalmadas, tivemos necessidade de ter sido submetidos a um processo de medo.
Por isso que até hoje, muitos irmãos nossos, na mesma situação evolutiva, têm medo de Deus. Não fazem tal coisa porque Deus castiga. Isso é castigo de Deus. E quantas vezes nós já ouvimos, enquanto crianças, ou já dissemos, não faça tal coisa que Deus castiga. Então, essa é uma visão que não cabe mais para nós espíritas. Para nós espíritas. Não caberia para ninguém, mas nós espíritas temos condição de entender que isso não é real. Não existe castigo. Não existe nada que possa ser ruim que seja enviado por Deus. Nada. Tudo que acontece no universo, se acontece, tudo, sem exceção, é porque está amparado por leis naturais do universo. E lembremos que todas essas leis são criações de quem? De Deus. Deus criou não apenas... O que é criar o universo? É criar um local, um lugar, um espaço? Não. É criar, primeiramente, as leis que regem esse universo. Então, tudo que vai acontecendo, que acontece, tudo é sustentado e explicado por leis naturais. Que nós, seres humanos, nessa fase da evolução em que nos encontramos, enquanto estávamos lá no primitivismo, não tínhamos condição. Mas hoje, já nessa fase evolutiva, nós temos condição de fazer ciência. A ciência é algo divino, a ciência não é algo nosso, nós que criamos a ciência. Não, nós temos condição de trabalhar a ciência. O que seria isso? Estudar, nos mergulharmos e tentar buscarmos a compreensão do funcionamento do universo. Não existe essa separação que nós, seres humanos, fazemos. Religião de um lado, ciência do outro, filosofia do outro. Veja o significado disso que eu estou dizendo. E a magnitude do Espiritismo, que tem como proposta unir esses três pilares. Então, quando nós dizemos que o Espiritismo é sustentado por três pilares, princípios morais evangélicos, ciência e filosofia, Kardec não quis dizer que deveriam continuar pilares isolados um do outro. Não, nós devemos juntar os três pilares num só. Porque unindo os três pilares, nós temos o quê? A visão holística do universo. A visão integral do universo. Essa dicotomia é da nossa cabeça. Mas normal que seja assim, é normal. Porque o nosso nosso padrão evolutivo ainda não permite que a humanidade, de maneira geral, tenha essa visão integrativa. Então, nós precisamos ter essa questão. Por exemplo, nós estamos a atravessar essa pandemia. Dificílima. Mas nós já passamos, ao longo do nosso processo evolutivo, situações muitíssimo mais difíceis. É só irmos para trás na história da humanidade. Não nos esqueçamos que nós somos personagens da história da humanidade. Porque muitas vezes, ou normalmente, nós nos vemos apenas com a identidade do corpo físico que nós temos agora. Nos esquecemos que nós já passamos por tantas e tantas e tantas encarnações. Isso é concentrar os conhecimentos espíritas para formar um quadro que nos permita enxergar a realidade da vida. Nossa, puxa, agora estou entendendo. É isso. Então, nós já passamos ao longo de toda a nossa existência como espírito, que são milhões de anos como espírito, atravessando dificuldades inimagináveis hoje para nós. E nós já passamos por aquilo. E qual que é a diferença hoje dessa pandemia? Imagine há 102, 103 anos atrás, a gripe espanhola. O que era a ciência há 103 anos atrás e o que é a ciência hoje?
Como que nós estamos... Hoje nós temos muito mais recursos para enfrentar essa pandemia. Não fossem esses recursos, nós estaríamos com uma situação muitíssimo mais grave do que a que estamos. Um ano depois, nós já estamos tomando vacina. Que coisa impressionante, que coisa maravilhosa. Nós precisamos pensar diante das dificuldades, nós precisamos olhar para trás. Mas não achar que, tudo bem, é fácil. Não, não é fácil, não. Mas são os obstáculos maiores, as dificuldades maiores, os problemas maiores, que fazem com que possamos reagir positivamente, no sentido de vencer esses obstáculos. E não de baixar a cabeça, desanimar e desanimar-se. Que é normal que tenhamos esses momentos. É normal, porque não é fácil. Nós saímos de uma condição de normalidade, entre aspas, para uma condição totalmente diferente. Então, é estressante, sim. Mas para que nós possamos vencer esse estresse, é preciso que nós usemos nossa capacidade de pensar, de raciocinar, de voltar para o passado na história, mesmo que não lembremos nem a nossa última encarnação. Mas certamente na nossa última encarnação, penúltima, antepenúltima, quanto mais para trás formos, maiores foram as dificuldades que enfrentamos, porque nós não tínhamos essas facilitações, essas facilidades que a evolução científica nos propicia hoje, nos proporciona. A evolução de todas as ciências. Na área da saúde, a medicina, a farmácia, todas, sem exceção. Hoje são tempos diferentes daqueles que nós já passamos outrora. Então, essa reflexão, eu abri um parênteses, sem pedir autorização, mas eu acho que é importante, porque nós somos espíritas. Nós temos as informações. Nós não podemos exigir que um irmão nosso que não tem acesso a essas informações possa ter a mínima noção disso, porque é aquilo que eu disse. O espírito, ele precisa, todos nós espíritos, precisamos de um processo educacional para crescermos espiritualmente, para evoluirmos. Não vai existir um milagre, isso não existe. Num determinado momento vai acontecer algo e tudo mudar-se-á. Tudo mudar-se-á quando nós quisermos. Porque é assim que Deus nos fez. É assim que Ele fez. É assim que ele nos criou, exatamente para que cresçamos, evoluamos espiritualmente, até que atinjamos a divindade com as nossas próprias pernas. É por isso que Chico Xavier, Leon Denis e tantos outros mestres nossos, eles ensinam enfaticamente: cada um constrói o seu destino. Eu sou responsável pelo meu destino. Porque senão não haveria esse processo. O processo educacional, ele é assim: nós temos os mestres que nos ensinam, que nos energizam, que nos abraçam quando precisamos, energizando, mas eles não fazem por nós aquilo que nos cabe fazer. Eles não interferem no nosso livre-arbítrio. Ninguém, nem Jesus, conseguiria mudar uma lei natural do universo, porque essa lei natural do universo foi criada por Deus e é imutável. É imutável. Ninguém consegue mudar uma lei natural do universo. Por isso, todos nós juntos, os nossos superiores e nós aqui, espíritos em provas e expiações ainda, estamos a enfrentar as leis naturais do universo. Não tem como mudar. Uma mudança seria chamada de milagre, que não existe. Não há alteração, porque é uma lei divina. É uma lei divina. Então, vamos seguir. Aí Kardec nos diz o seguinte: quando a caridade tiver penetrado as massas, quando se tiver transformado na fé,
na religião da maioria, então vossas instituições se tornarão melhores pela força das coisas. O que é caridade? Caridade é o amor em ação. O que é o amor? É a palavra-chave do universo. É a única palavra, ou é o único sentimento capaz de nos transformar e transformar o nosso entorno. É o antídoto para todos os males. Então, enquanto a humanidade não enfatizar a caridade, fica muito difícil. Na sequência, ele diz: os abusos nascidos do personalismo exacerbado desaparecerão. Ensinai, pois, a caridade e, sobretudo, pregai pelo exemplo. É a âncora da salvação da sociedade. E sempre eu costumo, para facilitar a compreensão, substituir a palavra salvação por evolução. Porque nós entendemos qual o significado da salvação da forma que está posta. Mas a maioria dos nossos irmãos humanos imagina salvação como algo que venha do alto e vai acabar com os nossos problemas num passe de mágica. Portanto, é importante que sempre, talvez, mentalmente, coloquemos entre parênteses, na frente da palavra salvação, onde ela estiver, evolução. Fora da caridade, não há salvação. Em verdade, fora da caridade, não há evolução. Então, conforme eu disse para vocês, mais uma vez, aí está a palavra caridade, como não poderia ser diferente, como palavra-chave. Sem ela, por mais que vierdes a fazer, não criareis senão utopias, das quais não vos resultarão senão decepções. Se o Espiritismo é uma verdade, se ele deve regenerar o mundo, porque tem por base a caridade. É porque tem por base a caridade. Fora da caridade não há salvação. Entre parênteses, evolução. Fora da caridade não há evolução. Criar utopias, voltando aqui a essa palavra utilizada acima, nós temos uma habilidade impressionante. Então, nós vivemos, eu sempre usei uma metáfora, outras podem ser usadas, mas que grande parte da humanidade vive mergulhada em águas profundas, escuras e geladas do oceano das ilusões. Essa é uma realidade irrefutável. Até eu vou abrir um parêntese e sugerir para vocês, quem tiver oportunidade, na Netflix, tem um documentário cujo título é I Am, Eu Sou, traduzindo para o português. I-A-M, I Am, Eu Sou. Assista esse documentário. E eu já adianto que é um diretor de cinema de Hollywood que mostra a própria experiência quando ele cai, desperta a consciência após um acidente que ele sofreu, no sentido do mundo de ilusões que o envolvia. E aí ele, usando todo o seu talento de diretor de cinema, ele produz esse documentário entrevistando cientistas, filósofos, religiosos, com relação à vida.
E é muito legal a mudança que aconteceu na própria vida dele. Olha, assistam, vale a pena. Que vem bem ao encontro, assistindo, a gente vê ali contido naquele documento, é 1h20 de duração, contido naquele documentário, os princípios espíritas. Os princípios espíritas, e princípios espíritas não precisa mostrar o espiritismo, não, a gente percebe, e é isso mesmo, né? As verdades do universo, elas não têm um rótulo de uma ou de outra religião, as verdades são as verdades. São as verdades divinas, criadas por Deus. Então, esses rótulos nós é que colocamos, né? E, infelizmente, nós estamos numa fase ainda tão complicada que um dos termos mais paradoxais que nós poderíamos ouvir é intolerância religiosa. Então, isso é um absurdo, né? Em pleno 2021, depois de Cristo, que nós possamos ter intolerância religiosa. É um paradoxo. Acho que qualquer outro tipo de intolerância seria menos mal do que falar-se em intolerância religiosa. Verdade é verdade, só existe uma verdade. Cada situação ali tem uma verdade. Às vezes a gente ouve, não, cada um tem a sua verdade. Sim, a verdade de cada um normalmente não é a verdade, porque a verdade é uma só. Se nós tivermos 100 pessoas que pensam diferente, cada um tem a sua verdade, cada um tem o seu pensamento, sua maneira de pensar. Mas pode ser que 99 estejam errados. Ou pode ser que todos estejam errados. Verdade é uma só. Verdade é uma só. Então, nós vivemos, que é normal, nessa fase evolutiva, nós vivemos buscando a verdade. E nessa busca da verdade, é óbvio que nos enganemos. Às vezes eu acho que algo é assim, mas lá na frente eu verei que não era assim como eu pensava. Aí nós devemos ter a humildade de mudar. Puxa, eu me enganei, acabou. Ah, mas você não pensava assim, agora você pensa diferente? Sim, eu pensava daquele jeito, mas algo me mostrou, a ciência mostrou, ou estudando melhor as questões morais no Evangelho, ou estudando mais profundamente a filosofia, eu descobri que aquele meu pensamento estava errado. Que bom, que bom. Fiquei muito feliz quando eu descobri que eu estava errado e encontrei a verdade. É assim. É assim que funciona. O Espiritismo, na sequência, Kardec disse, não vem destruir senão uma coisa, o materialismo, que é a negação de toda a religião. Não vem por abaixo senão um templo, o do orgulho e do egoísmo. Aqui, nesse trecho, tem uma palavra importantíssima, que eu gostaria também de comentar. O materialismo. O que é materialismo? Nós analisamos o materialismo de uma forma muito superficial. Então, você é materialista. O que significa? Eu sou um consumista, consumo além do necessário, esbanjo. Sim, esse comportamento é uma consequência de um processo de ignorância espiritual. E ignorantes espirituais, todos nós em provas e expiações estamos. Não somos. Estamos. Essa é a finalidade do processo evolutivo espiritual. Mitigar a ignorância espiritual. Isso não tem nada de pejorativo. É normal. O que é ser ignorante? É ignorar. Ignorar algo. Essa coisa, aquela coisa. Grande parte das verdades do universo, nós ignoramos. Um cientista que seja um prêmio Nobel de qualquer coisa, ele sabe muito aquela área que ele estudou. Tem um grau de inteligência bastante avançado. Porém, ele é ignorante num conjunto de outras
áreas, e não poderia ser diferente. Então, quando a gente fala em ignorância espiritual, não tem nada de pejorativo. Todos nós estamos ignorantes. É diferente usar o verbo ser e o verbo estar. Nós não somos, nós estamos. Porque nós somos deuses. Se nós temos o potencial de chegar à divindade, é simples, é tudo uma questão de lógica. Se o nosso destino final é a divindade, e se nós somos filhos de Deus, esse termo a gente usa todos os dias, Deus é nosso Pai. Se Deus é nosso Pai, nós somos filhos de Deus. E se somos filhos de Deus, Deusinho somos. Então, a semente do amor está plantada aqui, em todos os espíritos, sem exceção. Ah, mas não é possível que aquele assassino inveterado, que mata por prazer, e que está lá com prisão perpétua, não sei aonde, aquele não é filho de Deus, não. Ah, mas ele não tem a semente do amor no coração. Tem. Só que ela não germinou, por uma série de fatores que não nos cabe analisar agora. Não germinou. Ou germinou e não foi cultivada. Porque sozinhos nós não conseguimos nada. Nenhuma criança, quando nós fomos alfabetizados, nós não fomos alfabetizados sozinhos. Nós tivemos uma professora ou um professor a nos ensinar. E em tudo que nós estudamos na vida, sempre nós tivemos alguém a orientar. Professores. É assim. Então, nós não podemos analisar, não devemos, melhor dizer, poder a gente pode, porque nós temos livre-arbítrio, não é? Mas nós não devemos fazer análises superficiais, tirar conclusões a partir de análises superficiais. Todos nós somos filhos de Deus, cada um tomou um rumo, cada um toma o seu rumo, porque cada um tem o seu livre-arbítrio. Então, vamos para a prática. Então, como que nós vamos nos aprofundar na questão do materialismo? Ah, então o materialismo não é aquilo que a gente enxerga, o nosso consumismo, o nosso consumo exagerado? Não. Isso aí é consequência da ignorância espiritual, no sentido de desconhecermos quem somos. É nesse ponto que se começa o processo de implosão do materialismo. É entendermos quem nós somos. E a partir do momento em que entendamos que nós não somos matéria, isso aqui, e sim espíritos, que nós somos espíritos, nós não somos corpos físicos. Sim, mas o que teria isso a ver com o consumismo, com o materialismo? A partir do momento, que eu consiga ensinar alguém, falar, você não é o que você está pensando que você é. Alguém diria para mim, você pensa que você é Edson? Quem é você? Eu sou Edson, claro que eu sou Edson. Como que não? Quer que eu prove? Está aqui minha identidade. Sim, sua identidade civil. A sua identidade relativa a esse corpo físico que você tem. Mas esse não é o primeiro, nem será o último. Corpo físico. Portanto, você não é corpo físico. Você é espírito, eterno, filho de Deus. Aí, eu ouço isso, e se eu interiorizei, o que eu vou começar a pensar? Ah, mas peraí. Se eu sou espírito, e já tive outras encarnações, e terei outras, conforme você está a dizer, o que eu estou fazendo aqui, então? Qual é o sentido da vida? Por que nós estamos aqui a enfrentar tudo que nós enfrentamos? Todas as dificuldades que nós enfrentamos? Que não é novidade. O planeta de provas e expiações não é mar de rosas. O planeta de provas e expiações é isso mesmo que nós estamos vendo ao nosso entorno. É isso. É o nosso grau de evolução. Somos nós que escolhemos. Não foi Deus que determinou isso. É nossa escolha.
Por que nós temos no planeta ilhas de serenidade, de tranquilidade, ilhas? Vamos fazer uma analogia. Uma analogia, em verdade, não é tanta analogia, é uma coisa real. Né? Se você quer criar paz, você vai criar paz dentro de você. Quando você cria a paz, a serenidade, a fraternidade, a gente tende a formar grupos com as mesmas características. Mas se a gente quiser mergulhar no umbral, enquanto aqui pisando na Terra, as pessoas ficam imaginando no umbral, em outras dimensões, mas toda essa condição, como é um estado mental, a gente cria quando e onde quisermos. Então, nós temos aqui nesse planeta o quê? Ilhas umbralinas, ilhas com padrões energéticos elevados. Porque é a nossa vontade, é a nossa escolha. O que nós escolhemos? Estarmos aqui refletindo sobre questões espirituais, sobre os ensinamentos evangélicos, os ensinamentos de Jesus, sobre a obra espírita, sobre Kardec, etc. Ou, numa outra condição, nós poderíamos estar reunidos aqui, fazendo uma reunião virtual, projetando um crime, por exemplo. Imagina a diferença de padrão vibratório de um grupo como esse, que está reunido agora aqui, e de um grupo que está reunido nesse mesmo momento planejando um crime. O que nós temos aqui? Uma condição espiritualmente mais elevada, e lá, uma condição umbralina. Por isso que nós precisamos, no estudo do Espiritismo, trabalhar essa base, para que eu entenda, primeiro, que eu sou espírito. Ponto. Isso é essencial. Eu não sou matéria densa. E segundo, a partir disso, tá bom, se é assim, o que eu estou fazendo aqui? Qual é o sentido da vida? Aí a resposta virá, é uma só. Você quer saber qual é o sentido da vida? Só tem um sentido, só tem uma explicação. Você só precisa fazer uma coisa. O quê? Evoluir. Só? Mas e a família? E o trabalho? E as outras coisas que nós podemos fazer? Sim. Normal. Tudo representa tudo. O relacionamento humano, dentro e fora da família, o relacionamento com a matéria, o relacionamento com os colegas de trabalho, o relacionamento nos nossos momentos, onde quer que estejamos. Tudo isso representam ferramentas pedagógicas, instrumentos pedagógicos de aprendizagem e, consequentemente, de crescimento espiritual. E como a maioria não entende isso, passa uma encarnação, 2, 3, X, estagnado. Porque entra materialista, egoísta, vaidoso, orgulhoso, e sai igual, ou quase igual. E volta, e no plano espiritual vai mudar o quê? Nada, continuará igual. Essa é outra ilusão que muitos têm. Ah, desencarnou. Vamos supor que um irmão, uma irmã nossa que esteja sofrendo de uma enfermidade de longo curso e desencarna. Descansou. Em parte, tem uma mudança importante, sim, porque aquele corpo físico já não tinha mais condição de ser usado. Não tinha mais como recuperar-se. Então, tem esse alívio, mas tudo que ela sente e sentia, continuará a sentir. E se ela não tiver uma preparação espiritual, obviamente, se essa enfermidade ela for do espírito, nem todas são, mas se ela for do espírito, uma enfermidade do espírito, ela continuará a sentir aqueles desconfortos, aqueles incômodos. Então, nós temos que ter... Se nós somos espíritos em processo de evolução, muda a dimensão, muda
a metodologia pedagógica, porque tem uma razão de estarmos aqui reencarnados e tem uma razão de voltarmos à nossa pátria espiritual, à nossa realidade espiritual, que não é dentro de um corpo físico. A nossa grande glória será o dia em que, dentro do processo evolutivo, nós observarmos que não precisaremos mais estar dentro de um corpo físico. Essa aqui não é a nossa realidade. Isso aqui esse momento que vivemos dentro de um corpo físico, ele é transitório. Transitório em todos os sentidos. Não apenas no desencarne, reencarna, desencarna, reencarna, desencarna. Mas no sentido que, à medida que nós evoluímos, o nosso perispírito vai se tornando cada vez mais sutil. E chega um ponto, como o corpo físico é a matriz que forma o corpo físico, está no perispírito, então ele vai ficando tão sutil que não, automaticamente, naturalmente, lei natural do universo, lei divina, não precisaremos mais estarmos nessa condição. Então, essa condição é uma condição que deve ser agradecida, sim. Todas as condições, tudo que vem de Deus deve ser agradecido, porque é um momento ímpar de evolução espiritual, de crescimento espiritual. É enfrentar a dificuldade numa escola de alto nível, a escola da vida. A escola da vida é muito difícil. Como todas as boas escolas, sempre nos lembremos disso. Não existe uma escola de alto nível que seja fácil. Muitos estudantes querem a escola fácil. Agora, aqueles que querem a difícil e conseguem adentrar uma escola difícil, eles continuarão enfrentando as dificuldades, porque não é fácil. Tem que estudar muito. Tem que abrir mão de festas, de diversões, etc, etc, etc. E focar no estudo. Final de semana, às vezes não, feriado. Não é assim? Por que nós quereríamos que a escola da vida, que é a mais perfeita escola, porque ela foi formada pelos nossos superiores espirituais, construída, entre aspas, é a mais perfeita das escolas. É onde existem as metodologias pedagógicas intocáveis, indiscutíveis, incontestáveis. E nós ficamos aqui sem saber, perdidos. É como um aluno que está lá no corredor e fala, escuta, a aula já começou. Mas eu nem sei onde que é a minha sala de aula, onde que é a minha sala de aula, onde que eu estou? É assim que nós espiritualmente estamos. Estamos numa escola maravilhosa e vivemos reclamando. Não queremos estudar. Nem sabemos onde é a sala de aula. Qual o sentido da vida? Nós precisamos ensinar isso. Senão, fica difícil sairmos da estagnação. Ensinar quem somos. Em primeiro lugar. Senão fica difícil ensinar a segunda questão. Quem somos? E segundo, qual o sentido da vida? Ponto. Quem sabe isso? Quem? Nós espíritas sabemos, mas será que nós interiorizamos? Uma coisa é saber a teoria. Eu leio um livro por semana. Tá bom. E quanto que foi interiorizado disso que você leu? Às vezes nós precisamos ler um livro por ano e ficar naquele livro ali para tentar puxar a teoria, entender a teoria, e aí, bom, agora eu vou para a prática. Eu vou para o laboratório. Eu saio da biblioteca, onde eu estou lá estudando, e vou para o laboratório. Agora eu vou tentar colocar em prática aquilo ali. Nossa, mas aqui no laboratório é coisa difícil. É difícil. Deu errado a primeira experiência aqui. É assim. É assim que funciona. Então, esse é o primeiro ponto para despertar a consciência. Despertar a consciência. Quem é você? Quem é você? O que você está fazendo aqui? Qual o sentido da vida? Sigamos, Kardec. Por outro lado, assistimos ao espetáculo da sociedade terrena que se autoestraçalha sob o império do egoísmo. E que, entretanto,
viveria feliz e pacífica sob o império da caridade. Vejam esse verbo que Kardec usou aqui. Assistimos ao espetáculo da sociedade terrena que se autoestraçalha. É verdade ou não é? Depois nós vamos reclamar do quê? Que Deus esqueceu-se de nós? Que Deus não está olhando por nós? Onde está o meu mentor espiritual? O que ele pode fazer? Tirar o egoísmo do meu coração? Podemos pedir, cansar de pedir todo dia para Jesus, para quem quer que seja, tira o egoísmo do meu coração. Ele diria para nós, não sou eu que vou tirar o egoísmo do seu coração, é você. Você tem um livre-arbítrio para continuar egoísta ou diminuir o grau do egoísmo. Não existe também isso, né? Aí eu sou egoísta, amanhã, agora eu sou 100% altruísta. Não. Gradativamente, exercitando a mente, nós vamos baixando o nosso grau de egoísmo. Só faltava nós acharmos que amanhã, estou quase no nível de Jesus. Não é assim. Demora mesmo, é difícil mesmo. Tenhamos paciência conosco mesmos. Mas não atribuamos a responsabilidade da nossa existência a quem quer que seja. A responsabilidade é nossa. Eu construo o meu destino. Cada um constrói o seu destino. Se o Espiritismo é a terceira revelação, os espíritas devem ser os primeiros a dele se aproveitarem. Aí a pergunta que nós devemos fazer: o quanto eu estou a aproveitar do Espiritismo ao qual eu tenho acesso? É uma autoanálise. A abnegação, o devotamento desinteressado, a indulgência para com o próximo, a indulgência para com o próximo, essa é outra palavra-chave, indulgência. O exercício da indulgência é essencial. A abstenção absoluta de toda palavra ou de todo ato que possam ferir os outros. É inadmissível que dentro de um grupo, agora eu vou falar, dentro de um grupo espírita, vamos falar de nós aqui, que haja alguém ferindo o outro. Ao contrário, nós temos que ajudar a curar as feridas dos nossos irmãos. Isso chama-se fraternidade, caridade, e não ferir. Agora, eventualmente, no momento de exaltação, eu posso ferir. Mas aquele a quem ferir, seria maravilhoso se eu fosse lá e curasse a ferida que eu mesmo fiz, que eu mesmo promovi. Em uma palavra, a caridade, em sua mais pura acepção, deve ser a regra invariável de sua conduta. Não devem conhecer nem o orgulho, nem o ciúme, nem a inveja, nem o rancor, nem as tolas vaidades, nem as pueris suscetibilidades do amor próprio. Então, devemos, conforme eu já disse, fazer a autoanálise, olhar para dentro de nós e diagnosticarmos o nosso estado. Como estamos com relação a tudo isso? Por onde eu começo o trabalho de transformação? Qual que é a minha imperfeição mais importante? Mais grave? Como farei para trabalhá-la? Porque eu já ouvi de muitos irmãos e irmãs, ao longo desse tempo que a gente convive com tantos irmãos espíritas nas palestras que nós fazemos por aí, às vezes a gente termina a palestra, nossa, essas mensagens são muito importantes, os nossos superiores espirituais nos ensinam de uma forma magistral. Olha, mas é difícil, hein? Eu não sei, não, nessa encarnação acho que não vou conseguir. Claro que é difícil, para todos nós é difícil, para todos nós é difícil. Mas se nós não começarmos e não perseverarmos,
é aquilo que eu já disse, não saímos da estagnação. Assistindo à marcha irresistível das coisas, poderíeis dizer como outrora os cruzados marchando para a conquista da Terra Santa: Deus o quer. É claro que Deus o quer. A criação divina pressupõe isso. Nós somos originados de espíritos simples e ignorantes, totalmente simples e ignorantes, e iniciamos uma trajetória de evolução até atingirmos a perfeição. Isso faz parte, isso é uma lei natural do universo. É assim. Então, todas as fases pelas quais passamos são normais, não tem nada de errado. Está tudo certo. Está tudo certo que estejamos nesse estágio moral ainda, incipiente. É assim mesmo. A questão é despertar para evoluir. Simplesmente isso. Não adianta a gente ficar julgando, apontando. É despertar para evoluir. E, na medida do possível, nós fazermos de tudo para que haja um processo educacional. Ponto. Em todos os sentidos. Que é o que o Espiritismo, que é o que os centros espíritas fazem. A evangelização infantil, né, ou a educação do espírito, independentemente da idade do corpo físico. Porque a gente fala evangelização infantil, mocidade, e parou por aí. E depois que terminou a mocidade, o indivíduo está pronto. Não. Não importa a idade do corpo físico, eu estou com 117 anos de idade desse corpo físico, continua a ser um estudante. Desencarno, continuarei a ser um estudante. Reencarnarei, continuarei a ser um estudante. Independe de estarmos num corpo físico ou não, independe da idade desse corpo físico. O processo educacional, ele só terminará quando nós atingirmos a divindade. É assim que funciona. Até lá, seremos estudantes. Mas com a diferença que os cruzados, né, marchavam levando nas mãos ferro e fogo, enquanto que vós apenas tendes por arma a caridade. Que ao invés de causar ferimentos morais, derrama um bálsamo salutar sobre os corações doloridos. E com esta arma pacífica, que cintila aos olhos como um raio divino, e não como o metal assassino, que semeia a esperança e não o temor, tereis, dentro de alguns anos, levado ao aprisco da fé mais ovelhas desgarradas do que o teriam podido fazer séculos de violência e de prepotência. É com a caridade por guia que o Espiritismo caminha para a conquista do mundo. Espíritas, sois os pioneiros dessa grande obra. Tornai-vos dignos da gloriosa missão, cujos primeiros frutos já recolheis. Nós estamos a falar da pandemia. Antes da pandemia, existiam sofrimentos distantes de nós e que, como nós estamos numa condição melhor, nos esquecemos. Como essa imagem mostra, triste imagem, mas que é a realidade do nosso planeta. Cerca de entre 800 milhões e 1 bilhão de pessoas passam fome no planeta Terra. Agora, certamente, muito mais. Quando a pandemia passar, essa tristeza continuará. A pandemia da fome. Triste. Que causa a morte de uma criança a cada 5 segundos, conforme a Organização Mundial de Saúde. Isso vem há anos. Esse mesmo índice, triste. É assim. É assim. As guerras não param. Os crimes não param. A destruição do meio ambiente que tem como consequência, obviamente, tem e terá surgimento de novas doenças, não param. Isso tudo é o quê? É livre-arbítrio nosso. Não é o plano espiritual, o Deus que manda isso para nós. É livre-arbítrio nosso. Então, enquanto nós continuarmos egoístas, egocêntricos, ambiciosos, materialistas exacerbados, e não olharmos para os nossos irmãos,
Nós vamos querer que aconteça o quê? É livre-arbítrio. Depende de nós, está nas nossas mãos. Pregai por palavras, mas, sobretudo, pregai por exemplos. Comportai-vos de modo a que, em vos vendo, não possam dizer que as máximas que ensinais são palavras vãs em vossos lábios. Vejam que coisa linda essa foto. Coisa linda. Imagine essas crianças como estariam, não fossem a caridade desse nosso querido irmão Divaldo. E de tantos outros, de vocês que trabalham no centro, que também fazem a mesma coisa, que estão preocupados com aqueles que passam fome, que dão um jeito de levar a cesta básica para aqueles que mais necessitam. Nós precisamos olhar também as coisas positivas que fazemos, porque senão a gente desanima muito. E existem muitas coisas positivas, muitos exemplos. Esses exemplos têm que ser mostrados. Tem que ser mostrado, sim. Mostrar coisas positivas não é vaidade. Não é vaidade. É dar exemplo. Não mostrar com a vaidade. Olha, tá vendo? Tá acontecendo isso. Puxa, que bacana, eu quero ajudar. Como que eu posso participar disso? Porque nós temos o amor no coração. O amor precisa ser despertado. Pestalozzi já nos ensinou isso. Cabe ao educador estimular o educando à autoconstrução. Estimular o educando à autoconstrução. Quem que é o educando? Todos nós somos educandos. Às vezes a gente, essas crianças são educandas. Sim, claro, são espíritos. Nós também somos educandos, conforme eu já expliquei há pouco. Precisamos multiplicar os exemplos positivos e mostrar o caminho. A exemplo dos apóstolos, fazei milagres, pois, para isso, Deus concedeu-vos o dom. Não milagres que chocam os sentidos. O que seriam milagres que chocam os sentidos? Milagres que não existem, aquilo que eu já expliquei. O Kardec colocou aqui o milagre num outro sentido. Porém, milagres, está aí, ó, de caridade e de amor. Esse é o milagre. Esse é o milagre que todos nós podemos fazer. Todos nós temos a capacidade de fazer o milagre no sentido de amar o próximo verdadeiramente, de praticar a caridade verdadeiramente. Não apenas a caridade material, a caridade integral, a caridade holística, na acepção da palavra, em todos os sentidos. Sede bons para com vossos irmãos, sede bons para com o mundo inteiro, sede bons para com vossos inimigos. Não está no Evangelho? E o que nós estamos a fazer? Pulando o capítulo, amai os vossos inimigos? Como que nós exercitamos isso? Jesus bem nos ensina. A exemplo dos apóstolos, expulsai os demônios. Mas, da mesma forma, não é demônio da forma que nós entendemos. Vamos ver o que Kardec quis dizer com demônio. Para isso tendes o poder, e eles pululam em torno de vós. Os demônios do orgulho, da ambição, da inveja, do ciúme, da imoralidade, da sensualidade, que alimentam todas as más paixões e semeiam a discórdia entre vós. Então, a semente da discórdia, nós precisamos arrancar. Quando a plântula aparece, quando ela germina, precisamos arrancar a semente, essa plântula da discórdia, que é a plântula do mal. Que é normal que aconteça. Não é normal a gente deixar ela crescer. Aí não é normal. Expulsai-os de vossos corações, a fim de que tenhais a força necessária para expulsá-los dos corações alheios. Vossos adversários rir-se-ão de vossa crença nos espíritos e em suas manifestações, mas não poderão rir das virtudes que resultam dessa crença. Não se rirão quando virem os inimigos perdoar-se, ao invés de ferir-se, a paz renascer entre aqueles que se dividiram pela discórdia, o incrédulo de ontem concentrado hoje em prece fervorosa, o homem violento e colérico modificado em ser doce e pacífico, o debochado transfigurado em homem cumpridor dos seus deveres e perfeito pai de família, o orgulhoso que se tornou humilde, o egoísta oferecendo provas do mais alto espírito de caridade.
Enquanto a oportunidade se apresenta, revesti-vos do manto branco, abafai as discórdias, pois que as discórdias pertencem ao reino do mal, que vai ter fim. Seja-vos possível fundir-vos em uma única e mesma família, e dar-vos mutuamente, do fundo do coração e sem pensamento premeditado, o nome de irmãos. Nós somos irmãos. Queiramos ou não somos filhos de Deus. Se entre vós há dissidências, causas de antagonismos, se os grupos que devem todos marchar para um objetivo comum estiverem divididos, eu o lamento. Imagine Kardec falando isso para os espíritas em 1862. Sem me preocupar com as causas, me coloco, sem hesitar, do lado daquele que tiver mais caridade, isto é, mais abnegação e verdadeira humildade, pois aquele a quem falta caridade está sempre errado. Ponto pacífico. Não existe dúvida. A quem falta caridade, está errado. Os grupos são indivíduos coletivos que devem viver em paz, como os indivíduos, se realmente são espíritas. Veja que Kardec salientou isso. Espíritas, amai-vos. Eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos. Eis o segundo. Espírito verdade. Eles são os batalhões da grande falange. Ora, o que será feito de uma falange cujos batalhões se dividirem? Aqueles que veem o próximo com olhos ciumentos provam, só por isso, que estão sob uma ruim influência, pois que o espírito do bem não pode produzir o mal. O que digo das dissidências entre grupos vale, igualmente, para as que possam haver entre os indivíduos. Em semelhante circunstância, a opinião das pessoas imparciais é sempre favorável àquela que dá provas de maior grandeza e de generosidade. Aqui na Terra, onde ninguém é infalível, a indulgência recíproca é uma consequência do princípio da caridade, que nos leva a agir para com os outros como quereríamos que os outros agissem para conosco. Ora, sem indulgência não há caridade. Sem caridade não há verdadeiro espírito. Se, pois, eu tivesse de opinar em uma divergência, eu me preocuparia menos com as causas e mais com as consequências. Sondai, pois, a intimidade de vossa alma, para dela arrancardes os últimos vestígios das ruins paixões, se delas algo restar ainda. E se experimentais algum ressentimento contra alguém, cuidai de abafá-lo e dizei: irmão, esqueçamos o passado. Os maus espíritos nos haviam separado, que os bons nos reúnam. Se ele recusar a mão que lhe estendeis, então, lamentai-o. Pois Deus, por sua vez, lhe dirá: por que pedes perdão, tu que não perdoaste? Tais são, queridos irmãos espíritas, os conselhos que tenho a vos dar. Allan Kardec, 1862. Eu coloco agora, já partindo para o final, esse pensamento de Allan Kardec, que deve ser uma bandeira para nós. Unidade não é uniformidade. Pensar diferente agrega valor ao conhecimento espírita. Viva o livre pensar. Então, Kardec nos colocou também que o espiritismo tem como um de seus principais objetivos formar livres pensadores. Então, nós não devemos confundir pensar diferente, né, com necessariamente termos que causar um conflito porque o outro pensa diferente da minha pessoa. É normal que pensemos diferente. Não existe um espírito igual ao outro.
Então, a diversidade da forma dos pensamentos é salutar para que possamos conversar, discutir no bom sentido, dialogar, com isso aprender. E se eu for convencido que aquele meu pensamento está errado, mudarei meu pensamento. Que bom, aprendi, obrigado. Fazia tempo que eu trazia algo em minha mente que você mostrou para mim que eu estava errado, ou a recíproca é verdadeira. Então, sempre que nós tivermos que discutir um assunto, sentemos em torno de uma mesa e conversemos. Cada um coloca a sua opinião. Defende o seu pensamento com respeito, sem elevar o volume da voz, com serenidade. Ao final, se necessário for, se não houver um consenso no processo de discussão, vota-se. A maioria venceu? Ótimo. Farei o que a maioria, seguirei o que a maioria determinou. É assim. O processo democrático pressupõe isto. Amanhã, uma opinião minha talvez seja a vencedora. É assim. Tudo isso é aprendizagem. Um outro ensinamento de Kardec. Um dos maiores obstáculos capazes de retardar a propagação da doutrina seria a falta de unidade. É óbvio. Quando a gente assiste por aí, hoje, infelizmente, as redes sociais, a tecnologia da informação, que é uma maravilha, por outro lado, era utilizada por todos nós, todos os espíritos nos mais diferentes graus de evolução. Então, se de um lado ela é uma maravilha, por outro, ela é usada também como um campo de batalha. Como um campo de batalha. Onde uma das principais armas é a mentira. Infelizmente, essa é a realidade que a gente vive no mundo hoje. Então, nós temos que permanecer unidos. E quando tivermos diferenças, que as tratemos particularmente. Por que colocar nas redes sociais divergências nossas? Vamos resolver as divergências. Ninguém precisa ficar sabendo, porque isso é ruim para a doutrina. Porque nós somos minoria. Nós espíritas somos muito poucos no mundo. Eu fiz um cálculo outro dia, nós somos 0,2% da população. E se nos dividirmos da população mundial, se nos dividirmos, o que vai restar? Sejamos realistas. 99,8% da população mundial não tem acesso ao espiritismo. Com essas informações tão importantes que ele nos traz. E Kardec já chamava a atenção nossa para isso lá há 159 anos. E Bezerra de Menezes vai no mesmo caminho. Solidários seremos união. Separados uns dos outros, seremos pontos de vista. Juntos, alcançaremos a realização de nossos propósitos. Bem, para encerrar, e vindo ao encontro daquele primeiro pensamento de Kardec, que eu acabei de mostrar, que nós devemos respeitar a opinião do outro, saber colocar a nossa e saber defender a nossa sem magoar o próximo, sem desrespeitar. Esse exercício do livre-arbítrio, da liberdade, Kardec nos traz como exemplo nesse livro Catálogo Racional, Obras para se fundar uma biblioteca espírita. Deu para ver? Esse livreto, é um livreto, em verdade,
ele é pouco conhecido. Se alguém tiver interesse, tente achar, eu encontrei na estante virtual. Ele foi lançado em março de 1869 como um encarte da Revista Espírita, no mês que Kardec desencarnou. Depois ele esgotou-se. Em 1985, um irmão nosso argentino, Florentino Barreira, ele pediu autorização para traduzir para o espanhol e reproduzi-lo na Argentina, e a Madras Editora, em 2004, publicou aqui no Brasil. Mas os próprios comentários aqui, né, na parte introdutória, diz o seguinte: se nós formos... O que Kardec faz? Ele propõe obras para compor uma biblioteca espírita naquele tempo. Essas obras, os autores não são mais conhecidos, nós nem temos à disposição essas obras, conforme está comentado aqui na edição brasileira, mas o exemplo que Kardec nos traz aqui de liberdade, de respeito à opinião do próximo é fantástico. No índice, aqui no índice, a gente vai ver melhor se você parar de compartilhar. Bom, mas eu vou ler. Vai ficar difícil para vocês verem, mas eu vou colocar só o índice aqui, né? O índice consta o seguinte: catálogo racional, ou seja, quais obras deveriam compor uma biblioteca espírita? 1. Obras fundamentais da doutrina espírita, por Allan Kardec. 2. A Revista Espírita, Jornal de Estudos Psicológicos. Item 2. Obras diversas sobre o espiritismo ou complementares da doutrina. Poesia, música, desenhos. Obras feitas fora do espiritismo. Item 3. Filosofia, história, romances, teatro, ciências, magnetismo. E pasmem, esse último item é fantástico. Só Kardec mesmo para pensar da forma que ele pensa. O que ele coloca aqui para nós? Sugere obras contra o espiritismo. Esse é Allan Kardec. Esse é Allan Kardec. É impressionante. Ele sugere, e comenta aqui, olha, tem umas resenhas, ele comenta, obra do fulano, contra o espiritismo, ele faz um resumo, estimulando-nos a lê-las, naquela época. E agora eu vou ao final mesmo, eu estou olhando aqui no relógio, Alfredo, são 10h58, você me deu até as 11, mais 2 minutos eu termino. Ele escreve assim, olha: proibir um livro é sinal de que se o teme. O espiritismo, longe de temer a divulgação dos escritos publicados contra si e proibir a leitura a seus adeptos, chama a atenção destes e do público para tais obras, a fim de que possam julgar por comparação. E o mais inusitado, para encerrar definitivamente, foi um diálogo que ele teve com o senhor, que era contra o espiritismo, e que escreveu uma obra contra o espiritismo. E aí ele procurou o Kardec e pediu para o Kardec convencê-lo que ele estava errado. Então vejam o que ele disse para o Kardec: confesso-lhe que devo publicar um livro em que me proponho a demonstrar aquilo que olho como erro. E como esse livro deve ter um grande alcance e atacar os espíritas, se eu chegasse a ser convencido, não o publicaria. Ouça o que Kardec respondeu. Ouça o que Kardec respondeu. Ficaria desolado, senhor, de privá-lo do lucro de um livro que deve ter grande alcance. Não tenho, de resto, interesse algum de impedi-lo de fazer. Desejo-lhe, ao contrário, um grande sucesso, visto que isso nos servirá de prospecto e de anúncio. Quando algo é atacado, a atenção é despertada. Há muitas pessoas que querem ver os prós e os contras, e a crítica as leva a conhecerem o que sequer sonhariam que existisse.
Esse é Allan Kardec. Eu sempre digo assim, para começar a entender o Espiritismo, nós precisamos entender Kardec, os pensamentos de Kardec, como Kardec pensa, que é magnífico, é fantástico. É um espírito, eu repito, muito além do nosso tempo atual, muito além. Não foi à toa que ele recebeu a missão de organizar o Espiritismo. Que a paz do nosso querido Mestre Jesus envolva todos. Muito obrigado pela oportunidade, pela atenção.